Celulares ao alto. Como que anda aí o consumo de telas na sua família? Adultos que se deram conta que tem problema hoje com pornografia ou com sexo porque viram os pais assistindo pornografia. Nós reduzimos o assunto de como é o seu consumo de tela, única e exclusivamente ao uso recreativo da tela no nosso dia, do celular. Sim. A gente usa a tela de computador para trabalhar, para estudar. A gente usa a tela para fazer muitas outras coisas e não é só o celular e não é só ali o rolar a tela. Pular estes desenvolvimentos nas épocas normais faz com que a criança, quando chega um pouquinho mais velha, ela desenvolve movimentos e comportamentos atípicos, mesmo ela não tendo a tipicidade. Olá, meu nome é Miriam Névola e eu sou uma viciada em telas. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros, livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora tricotar! Celulares ao alto. Vamos falar sobre um assunto assim que pega muita gente. Queremos saber como que anda aí o consumo de telas na sua família, na sua casa, você, seu marido, suas crianças, sua avó, seu cachorro, porque olha, ultimamente, acho que até bicho deve estar assistindo o celular mais do que devia. Hoje nós vamos falar sobre excesso de telas. Pode tricotar! Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos também, né, que temos alguns resquícios aí de homens. Estou aqui, hoje vocês já perceberam que Pode Tricotar. Então, estou com as minhas queridas parceiras, as parças, e uma convidada especial. Calma, que a gente já vai desatar esse nó. Marila. Olá. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Ou boa noite, né, pra quem tá assistindo. Obrigada. Seja bem-vinda de Muito novo, obrigada. Elaine. Sempre um prazer estar aqui, né? Inclusive, eu só acho que eu tenho uma reclamação. Ai, já? Já. Tem que durar mais. Pois a gente sai assim com gostinho de... A gente ainda queria ouvir mais. Vamos pedir comentários, Vamos, né? Assim, vamos. se vocês acham que 1 hora é pouco e deve estender mais, né? Se bem que na edição passada do Pode foi 1h30 no Pode Tricotar passado. Então, se vocês acham que 1h30 é pouco, que nem a Elaine... Só ela achei. quer um filme, ela quer fazer um filme. Mas aí, vamos desatar o nó. Vocês já desataram, já se apresentaram na semana retrasada, que é a apresentação delas. Então, se você não viu, você já sabe que precisa assistir o episódio passado, que ficou sensacional. O retrasado, na Volte verdade. duas casas. Duas casas. Jogo de tabuleiro. O passado do Pode Tricotar, porque sempre vamos ter um Pode Tricotar, um Pode Contar, um Pode Tricotar. Vamos revezar. Então, assista o último Pode Tricotar, que a Marila se apresenta, a Elaine se apresenta. E aqui é o quadro agora, então, Desatando o Nó. Ellen, seja bem-vinda. Desate esse nó. O que é o desate esse nó? Se apresente, resumidamente, quem é você, do que você gosta, o que você faz, família. Sou Ellen Freitas, sou mãe de 3, acho que a primeira coisa que eu sou é mãe. As outras coisas vêm depois. Sou mãe de 3 meninos. Sou fonoaudióloga, essa é a outra coisa que me define bastante. E por ser mãe de 3 meninos, eu sou uma fono melhor. Depois de ser mãe deles, eu me tornei uma fono melhor. E passei a estudar mais profundamente desenvolvimento infantil. Então, hoje o foco do meu trabalho é desenvolvimento infantil, principalmente de linguagem, mas de uma forma mais geral, desenvolvimento dos pequenininhos, né? E é isso. Legal. Você já veio aqui no Pode Contar bem no início. Eu acho que você foi o meu segundo episódio, ou terceiro, talvez.
Foi muito Bem legal, no muito comecinho. produtivo. Foi um episódio, assim, super comentado, que foi sobre o excesso de telas. E aí, quando a gente estava conversando do que a gente iria tricotar, esse é um tema recorrente entre nós três. A gente sempre troca muito assunto. Falei, não, vai ter que ser esse, né? Esse assunto a gente precisa tricotar. E aí, na hora, eu já pensei em você. Eu acho que a Ellen tem muito a contribuir. Afinal, eu estava levantando algumas pesquisas e o excesso de telas na fala está afetando terrivelmente, né? Terrivelmente. As crianças, assim, que estão em pleno desenvolvimento, numa idade que estão aprendendo a falar e não estão conseguindo falar porque estão sendo expostas muito cedo a telas, né? E com um tempo excessivo. Então, esse foi o motivo de eu convidar a Ellen, um dos, né? Mas vamos começar a abrir aqui, ó. Aqui é assim, você não precisa ficar esperando eu perguntar, nem esperando eu terminar de falar. Você pode interromper. Aliás, interrompa-nos, tá? Porque senão, aqui pode tricotar justamente por isso. Porque a linha, fia, vai. Combinado. Este sino... Corrija-nos, por favor, porque a gente pode estar com uma visão que a gente pode melhorar enxergando um outro ângulo. Sim, Ok. pode discordar, pode tudo. Adoro. Pode tricotar, Adoro. pode contar, pode discordar, Combinado. tudo. E pode tocar a campainha. A Elaine lembrou. A Elaine me deu uma campainha uma vez. E eu levei, que eu levo todas as coisas embora. E não sei por que cargas d'água, a campainha saiu da minha cestinha e nunca mais voltou. E eu esqueço. Aí hoje ela falou, eu sabia que você ia esquecer. Eu falei, que bom. E quando que eu posso? Quando, tipo, tem muita gente falando, ou você precisa dar um recado, assim, que é muito importante, uma coisa polêmica, que você... Polêmicas, adoro. Pode, tudo assim, tipo, você precisa dar ou um algo alarme. que você quer que estejam atentos de que, por exemplo, gente, olha, isso é a minha opinião, agora não é a profissional que está falando, sabe? Aquela Sim. hora que a gente... Se a gente estivesse digitando, ia ser a hora que a gente escreveria em caixa alta. Tá. Ou que você quer marcar o texto com a sua marca-texto, a gente que é da época do... Vou deixar mais no meio pra eu não ficar só pegando. Que a gente é do analógico, sabe aquele marca-texto que você quer colocar? Que a gente fazia, ó, circuladinho assim. Sim, eu faço até hoje. Ah, eu também. Por isso que eu pensei. Tá, gente, mas e aí? Como que vocês são em relação ao consumo de telas? Vamos lá, cada uma. Queria que falasse um pouco. Eu tô percebendo que o meu consumo, eu acredito que é médio pra alto. Não acho que é tão alto, mas é médio pra alto. E aí eu tô percebendo que eu tô dosando mais o que eu assisto. Então, assim, eu não tô mudando a intensidade, né? A quantidade. Mas eu tô mudando o quê? A qualidade. Então, tem muita coisa que eu via antes, eu não assisto mais. Por exemplo, caso criminal. Nossa, eu assistia um monte, um seguido do outro. E lá em casa, a minha sala fica do lado do escritório do meu marido. Então, meu marido tá trabalhando e ele escuta o que eu tô assistindo. Ele, de novo, crime! E aí, eu fui percebendo assim, cara, isso daqui não tá me fazendo tão bem. Tá me deixando ali num estado de alerta. E aí, eu já diminuí. Nunca mais assisti caso criminal. Então, eu tenho filtrado o que eu assisto. Não tanto diminuído, mas filtrado. Porque eu consigo perceber na hora a reação que meu corpo tem para aquele tipo de conteúdo. Isso é o meu ver, assim, né? Minha experiência. Agora, de tempo, acho que não tanto. Mais no YouTube do que... Rede social. Rodando, né? Antes de dormir. Diminuiu agora. Mas eu tinha uma coisa assim, eu tenho um condicionamento, bem isso, assim. Antes de dormir, eu preciso descansar. E o meu jeito de descansar, que eu sei que pro cérebro não é bom, mas condicionamento, é pegando o celular. Porque na minha cabeça ali é um lazer, que daí, aí geralmente é o TikTok, porque é mais bobo ainda do que as coisas que eu vejo no Instagram. Então eu fico lá até, parei. Eu não tenho tido insônia, mas isso é outra causa, né? É outra história. Outra história para outro pôr do sol. Lembro do programa do Fofão que ele tinha. Isso é uma outra história para outro pôr do sol. E você, Elaine, como que é seu uso? Eu uso muito. Eu acredito que dá para diminuir, dá para sanear ainda. Uma coisa que eu consegui fazer no Instagram, eu praticamente não sigo ninguém no Instagram. Eu sigo muito pouca gente. Então, por exemplo, no Instagram, eu sigo o Dunas e não sigo a Miriam e não sigo a Marila, né? Ah, mas, cara, você tá aqui com a Miriam e você não segue.
Não, a Miriam falava muito sobre maternar, é uma fase que eu não tô mais, né? Eu vou pintar a casa, eu sigo pintores e dicas de tinta. Acabou de pintar a casa, eu dessigo, paro, deixo de seguir. Então, eu sigo menos de 50 contas hoje. Eu não sigo contas minha mãe, eu não sigo minha irmã, eu não sigo... porque ocupa um tempo da gente... com coisas que me tiram da minha lista de coisas que não é pequena. E na família não dá treta? Tipo, por que você não me segue? Não, a partir do momento que eu expliquei que ver o café da manhã da minha irmã não alterava a minha agenda do dia, mas fazia eu perder tempo porque ia aparecer na minha tela, ela entendeu e a vida segue, né? Porque... até o nosso posicionamento, outra história para outro produtor, anota aí para um dia. O que é que você quer mostrar na rede social? O que é que você quer posicionar na rede social? Se a gente vai brincar com isso como adolescentes e mostrar tudo que a gente faz no dia, você tá... é como se você estivesse toda hora tocando a campainha do vizinho, né? Bem, olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. A Pérola deve estar nessa idade. Né? Mamãe, eu fiz isso. Mamãe, eu fiz isso. E aí, eu percebo como um incômodo pro outro. E aí, eu não quero me incomodar. Então, eu parei de seguir. E daí, é muito legal, porque eu tenho muito assunto para conversar com as pessoas quando eu as encontro. Porque tudo que elas colocaram lá, eu não sei, elas vão ter que me contar. Isso é uma questão, né? Porque quantas vezes a gente conversa com uma pessoa, esse é meu trabalho, né? Então eu costumo postar o meu cotidiano, não muito, mas bastante. E aí, às vezes, eu vou falar alguma coisa com a minha família, com a minha amiga, assim, então, aí eu falo, eu vi. Aí você já fica assim, não tenho o que contar. Tá aí uma coisa. Hora que vai quiser, na continuação, né? tá. Mas tá aí uma consequência, né? Do excesso de telas. A gente não tem assunto pra falar. Comigo E ao mesmo gente, tempo, é só me chamar. mas ao mesmo tempo, também ajuda a puxar assunto com algumas pessoas. Também, Dependendo das pessoas, assim, já aconteceu comigo. Não vamos também demonizar totalmente, né? Porque já aconteceu várias vezes de eu ter assunto com a pessoa porque eu sabia daquela situação e aí eu falo, olha, eu vi que você foi, tal, como que foi e tal. Ou até mesmo é uma tremenda fonte pra mim de entrevista. Claro. Pra mim é ótimo, assim. Claro. Então tem um lado positivo também. Por exemplo, Claro que você tem. sabe que eu falo muito sobre Isso, eu o sei. mau uso e o abuso de telas por conta do Instagram. Isso. Exatamente. Né? Várias fontes minhas surgem dali. Que eu falo assim, às vezes eu tô procurando alguém pra falar aquele assunto e aí eu descubro ali. Ou alguém me indica a partir, porque sabe que a pessoa fala. Ou então eu penso num assunto porque a pessoa tá falando aquilo lá. Eu falo, então pra mim também é uma fonte de trabalho. Mas ainda não tô falando de mim, não. Vai, agora é sua vez. Então eu já vou começar com polêmica já. então- Porque olha, sininho aí, porque olha só. Nós reduzimos aqui o assunto de como é o seu consumo de tela, única e exclusivamente ao uso recreativo da tela no nosso dia, do celular. Sim. A gente usa a tela de computador para trabalhar, Sim. para estudar. A gente usa a tela para fazer muitas outras coisas e não é só o celular e não é só ali o rolar a tela, né? E se a gente falar de crianças, principalmente, né? A gente tem videogame ainda como vilão, né? Tem outras formas de uso que daí se você parar para pensar, o seu uso de tela é muito maior do que esse que vocês acabaram de falar, né? A gente falou aqui só do uso recreativo. Então, assim, sim, eu uso muito celular, muito mais do que eu deveria, muito mais do que eu sei que eu preciso, né, de fato, né, aonde eu preciso chegar. Mas, hoje em dia, o aplicativo do banco tá na tela do meu celular. Sim. Né? Então, hoje em dia, eu estudo muito, eu leio muito. Eu também fiz isso de filtrar o conteúdo. Então, eu sigo muito pessoas que falam sobre abuso e mau uso de tela. Eu leio muito sobre isso. Eu leio muito sobre o efeito das telas na vida das crianças e dos adolescentes. Eu sigo pessoas que falam sobre esse tipo de conteúdo para eu não perder o meu tempo quando eu tô rolando a tela ali para descansar, que seja com conteúdo que vai contribuir de alguma forma. Né? Eu procuro também assistir séries, assistir filmes que estejam relacionados ao que eu vivo hoje, né? Filmes que vão contribuir com a minha visão sobre a educação dos meus filhos, sobre
os assuntos que eu abordo no dia a dia para melhorar o desenvolvimento das crianças que eu atendo. Então, isso eu acho que é uma forma da gente conduzir o nosso uso, porque usar muito, a gente não tem mais muito como fugir, porque a gente tá nessa nova vida aqui, né? Então, se a gente pelo menos conseguir condicionar esse uso a um repertório que vá influenciar positivamente a nossa vida, a gente já tá num caminho menos pior. Sim. Eu vou falar assim, olá, meu nome é Miriam Névola e eu sou uma viciada. Eu estou há... Quantos minutos começou? Sem a tela, mas tá olhando pra aquela tela. Exatamente. Pelo Então, assim, porque eu conceito da sou uma viciada, eu sei, eu tenho essa consciência. Tento fazer várias coisas pra diminuir o consumo e não consigo, ou seja... Entra no vício mesmo, que é quando você sabe que uma coisa está te fazendo mal, você precisa diminuir e você não consegue. Tenho ainda as questões que todos os meus 3 trabalhos, hoje eu tenho 3 trabalhos, os 3 vêm daqui, vêm do digital, então também faz mais, por exemplo, já tentei parar de seguir pessoas, falei, vou seguir menos, mas aí eu fico, puxa, mas é uma fonte tão boa para eu conseguir encontrar, sabe, essas coisas. Mas eu perco muito tempo, além do trabalho, eu percebo, assim, que muitas vezes o trabalho é uma desculpa. Mas e agora? Tipo, a Maríla vai mandar mensagem para aprovar um conteúdo, o cliente vai não sei o quê, eu preciso postar, eu preciso estar atenta ao que está acontecendo. Tenho que saber as trends, porque os meus clientes precisam usar as trends, eu preciso usar as trends. E aí vai. E quando eu vejo, eu tô, meu Deus... Só que aí, por outro lado, também tem o TikTok, que eu passo dias sem assistir, mas quando eu assisto, eu me sinto entrando, assim, tipo, num túnel e vou descer. Não é um túnel, é um poço. Eu não tenho TikTok. Eu não tenho TikTok, eu já ia falar, eu não tenho um aplicativo, eu não sei nem como funciona. Eu também nunca olhei o TikTok. É bom. Não sei não como é só funciona. dancinha, eu também não tinha um preconceito e falei assim, não cara... preconceito, é que não cabe na minha agenda. Então, exatamente. É justamente porque eu sei que nada. é um caminho quase que sem volta, que eu decidi não entrar. Porque eu já ocupo muito do meu dia com tela. E eu sei que se eu entrar, eu sei que tem muita coisa interessante também. Mas eu tô vivendo sem isso, então eu posso continuar. Né? Sim, eu falo pro meu marido, que às vezes eu mando a mim algum vídeo pra ele, ele falou, eu não tenho TikTok, você vai fazer? Eu falei, me desculpa, não faça, não crie TikTok, não crie, porque realmente ele tem um poder muito maior do que o Instagram, no meu ponto de vista, de te prender ainda mais. É a produção de dopamina. No Nação Dopamina, a autora, eu não vou lembrar o nome, ela é uma psicoterapeuta, ela é estadunidense e ela trabalha para o governo. É assim, ela é como se fosse uma assistente social, nossa. Sim. Quem a justiça manda cumprir por pena, acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, ela atende. Então, ela atende viciados em várias coisas. E ela explica no Nação Dopamina que a fórmula é fazer você produzir dopamina de um tanto que não, por mais que você diga pra você, Miriam, solte isso. Solta, você tem que cuidar do leite que tá fervendo. O seu cérebro não consegue descolar. E é por isso que quando a mamãe e o papai arrancam o celular, a tela da mão da criança, ela grita loucamente. Não é falta de educação, tá? Quero até depois um pedacinho pra falar disso. Dói mentalmente. É como se você tivesse acabado de colocar quem fuma um cigarro na boca e alguém arrancasse. É bioquímico, é real a dor que eles sentem. Sim, e falando das crianças, já quero entrar aqui nesse assunto. No meu caso, né, que eu tenho 2 meninas, eu percebo nitidamente que a partir do momento que eu tô brincando com elas, aí faz algum barulhinho aqui, e eu paro aqui, eu já me desconecto totalmente delas, e aí a Mona Lisa, principalmente, já fala assim, mamãe, cansei, posso assistir? Tipo, eu ligo na cabecinha dela que ela também quer. Ou seja, a influência dos pais
no uso de aparelhos para as crianças também. Mas, Ellen, por que faz tanto mal? Por que tantas pessoas falam? Porque às vezes o que eu percebo é que as mães vão deixando, os pais vão deixando, e porque não tem muita noção ainda, como é algo novo, não tem uma real noção dos malefícios que traz. Quais são esses malefícios que traz para as crianças? Além de nós adultos, né? Vamos lá, das crianças agora. E aí é que tá. A principal fronteira sobre o excesso de telas é a idade. Então, muita gente, principalmente ouvindo esse nosso início aqui, vai dizer assim, tá vendo? Vocês são mães, vocês usam excessivamente as telas. Como é que eu vou falar pro meu filho que ele não pode usar se eu uso bastante também? Vocês também usam bastante? Como é que vocês falam pros filhos de vocês, né? E aí, eu sempre digo, tem um monte de coisa que a gente faz que a gente não deixa nossos filhos fazerem. Porque nós somos adultas. É simplesmente por isso. Ontem eu tava bebendo um vinho, a Pérola veio... Eu quero. Não, filha, isso não é pra criança. E não tomou, né? Você anda no banco da frente do carro, não é? Uhum. Ela Você não. deixa- Por quê? Porque você é adulta. Uhum. Elas são crianças. E você sabe o perigo que é pra uma criança andar no banco E da qual frente que é do o carro. perigo uma criança usar telas? O problema é o desenvolvimento cerebral. É a fase do desenvolvimento em que uma criança se encontra e que os adultos se encontram numa outra fase. Nós somos da última geração que foi criada e teve o cérebro desenvolvido sem tela, praticamente sem tela nenhuma, né? Sem tela nesse formato que a gente conhece. Nós somos da geração que viu tela de TV apenas na infância, né? Com outro formato de TV também, totalmente diferente do que existe hoje. E nosso cérebro foi desenvolvido sem esse mau uso, sem esse abuso. E aí as pessoas falam pra mim, mas quando eu era criança eu também assistia muita tela. Ficava à tarde em casa assistindo TV. Gente, primeiro, quantas telas tinham na casa de vocês quando vocês eram crianças? Uma. Aonde ela ficava? Na sala. Quantos canais ela tinha? Ai, eu morava em Naviraí, Mato 5. Grosso do Sul. Tinha 3. Tinha 3. Né? Quem tinha mais de uma TV em casa era... Assim, era uma outra classe. Outra classe, exato. E normalmente essa segunda TV ficava no quarto dos pais. Dos pais, exato. Mas continuava só com 3 canais. Exatamente. Um pouquinho depois, Aí tinha uma veio TV a Sky, cabo. né? TV a cabo. Uma TV a cabo. O que a gente tinha de complementação... Eu achava Verdade. chique demais isso. Verdade. O que tinha de um pouco de complementação era o videocassete, porque daí os pais colocavam as coisas pra Videocassete, que a gente ia lá na locadora. Na locadora. Olha escolher. só, a gente tentar explicar isso pros nossos filhos é uma coisa muito estranha, porque eles têm muita dificuldade de entender. Até o exercício da espera. Que tinha um lugar onde tinha os filmes e que a gente tinha que esperar o final de semana pra ir nesse lugar para alugar um filme. Que podia não tipo- estar lá o que a gente queria. Você podia reservar com antecedência, Ficar né? numa fila de espera pra chegar a sua vez. Quando o filme saía em Ou só Hollywood. tinha o legendado, ou só tinha o dublado. Aí você, então vou ter que escolher outro. E aí a gente ia pra casa e assistia esse filme, depois tinha que trazer de volta. Era um de cada vez. Ai, que delícia. Gente, era uma coisa. Saudade, era gostoso. Nós somos uma Gente, me dava lenda. vontade de ir no estive na banheiro última toda vez que eu ia na Black locadora. Booster. Eu estive na última Black Booster que existe nos Estados Unidos. É? Tem uma placa. Ainda existe? Existe Agora? Olha só. Uma. Ah. Chegou ano passado. Tem uma placa. A última... Vou te mandar a foto pra você colocar aqui. Nossa. A nossa geração A é última lendária. blockbuster dos Estados Unidos. Então, você compra caneca, camiseta escrito. Eu estive na última Black blockbuster. Que Né? massa. E eles têm associados da cidadezinha lá, que vão até lá, que pegam os DVDs, né? As fitas e trazem de volta. Mas, assim, foi a geração, né? Eu sempre gostei de música, de clipe, de música pop, essas coisas. Eu esperava passar na MTV, porque eu já tinha MTV. Tinha MTV, ó. Não era pra Aí, qualquer um. Não, eu Aquela tinha era do MTV. litoral, né? Aí eu esperava passar o disco MTV, ficava lá pronta com a fita do meu pai, que era uma fita já velha. E aí tinha que apertar lá o REC e tal. Quando a VJ apresentava tal clipe, sei lá, Britney Spears. Aí eu, por quê? Pra eu poder ver mais vezes. Exatamente. Pra eu poder ver mais vezes aquele clipe, eu tinha que gravar. E tinha alguns exercícios muito interessantes que essa retirada desses exercícios eu acho que tem feito muita falta para as novas gerações. Uma delas era o senso de hierarquia e de oportunidade. Quando o pai e a mãe estavam em casa, os meus pais trabalhavam os dois fora,
televisão era do pai e da mãe, porque eles só estavam em casa naquele horário. Eu conto isso sempre, eu vivi isso. E isso era um exercício de respeito. Sim. E você quer ver o que a gente sentia? Quando o meu avô, o pai do meu pai, ia nos visitar. Porque ele era mais velho. E daí a televisão era dele. E o vô não ia trabalhar, ele já era aposentado, ele vinha visitar. Então, no meio da tarde, meu avô queria assistir umas coisas e a gente era o horário do nosso desenho. Então a gente. Mas não, a televisão era do avô e não tinha discussão sobre isso. Ai, mas era imposto. Não. Era. Pra gente era o certo. A televisão agora é do vô. Eu conto pra todo mundo. Eu tava assistindo TV, a hora que meu pai entrava pela sala, automaticamente. Ele não falava uma palavra. A gente entregava o controle remoto. Exatamente. Hoje a gente chega... Controle. Controle. Mas hoje a gente Exatamente. chega numa casa, dependendo, a visita vai falar assim... Ai, eu posso pegar o controle da sua televisão pra pôr pra fulaninha Sim. assistir? Enquanto que ela só, sei lá, come assistindo. Tá acontecendo isso. Senão ela não vai chega deixar a numa gente casa de uma conversar. visita. Sim, senão não vai deixar a gente conversar. É. Sim. E é isso, e aí a gente tá vendo diante dos nossos olhos as crianças não aprenderem, não adquirirem esse tipo de habilidades e a gente tá normalizando isso. Então, é justamente sobre isso. Quando a gente foi ter acesso a telas, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem que diminuir, a gente sabe buscar conteúdo adequado, a gente sabe, a gente tenta estipular um limite, ter controle. Nós somos as adultas e nós temos responsabilidade sobre as nossas decisões e sobre as consequências. E nós temos responsabilidade sobre as crianças que estão sob nossos cuidados. Então, a diferença enorme é que a gente sabe que faz mal para o desenvolvimento daquele cérebro que está na fase ótima de desempenho, de desenvolvimento, de aquisição de habilidades. E a gente percebe que as crianças, elas não estão adquirindo as habilidades dentro do que é esperado para a faixa etária. E os estudos mostram pra gente que quando a gente não adquire uma habilidade dentro do período ótimo, a gente tem uma probabilidade muito grande de não desenvolver essa habilidade como deveria. Habilidades como o quê? Habilidades gerais de atenção, concentração, foco, memória, experiências. Para dar um exemplo, assim, uma criança pequena, uma criança até os 2 anos de idade, olha o tanto de coisa que ela aprende nos primeiros 2 anos de vida. Ela sai do bebezinho recém-nascido, completamente dependente, no colo, que só mama no peito, para uma criança que aprende levantar a cabecinha, firmar o corpinho, levantar, andar, começa a falar, começa a comer, sai do leite materno e vai para a mamadeira, depois da mamadeira vai para o alimento sólido. Olha quantas coisas ela aprende só nos 2 primeiros anos de vida. Se você colocar um bebê pequenininho e tem uma experiência dessa que até deu uma viralizada, que é uma bebê de mais ou menos uns 6 meses, deitadinha num colchonete, na sala, com a TV desligada e com vários brinquedos. E ela tá brincando com os brinquedos, manuseando, e a mãe chama, ela olha pra mãe. Toda hora que a mãe fala alguma coisa, não é nem com ela que a mãe tá falando, mas a mãe fala alguma coisa, ela ouve a voz da mãe, ela olha. Ela ouve um barulho, ela olha. Ela presta atenção o tempo todo. De repente, alguém vem e liga a TV. Quando ligou a TV, acabou. Essa criança volta 100% da atenção dela pra TV. E ela não ouve mais a voz da mãe, nem quando a mãe chama por ela. Ela para de olhar para os brinquedos, ela para de tentar interagir com o ambiente e fica só focada ali. E a gente já tem vários estudos comprovando que entre 10 a 30 minutos diários de exposição de telas na primeira infância já é o suficiente para causar grandes prejuízos para o desenvolvimento dessas habilidades. Fora essas habilidades motoras, habilidades socioemocionais, habilidades de responsividade ao ambiente, né, que é de você interagir com o que está acontecendo à sua volta, as habilidades cognitivas mesmo e socioemocionais que são preditoras para a vida, de atenção, concentração, memória, foco, de aprender a lidar com problemas, a resolver problemas, né? de interagir, de habilidades de linguagem, né? E aí, muitas vezes, as pessoas estão falando assim, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Eu ia falar isso agora. Então fale, pode falar. Que tem vários estudos que estão conseguindo demonstrar, porque, principalmente ali na livraria, a gente tem um termômetro, porque a gente acompanha crianças, a Ângela acompanha crianças há 25 anos, eu acompanho crianças ali há 8, 9 anos. E
como se fosse explodir uma bomba atômica, que surgiram crianças do espectro para todos os lados. E a gente ficou chocada. Falou, não pode ser só falta. Vou ter que polemizar. Não pode ter sido só falta de diagnóstico, né? Não pode ser só isso, algo está acontecendo. Mas a gente está começando a receber estudos, livros que falam sobre isso, que essa falta, pular estes desenvolvimentos nas épocas normais, faz com que a criança, quando chega um pouquinho mais velha, ela desenvolve movimentos e comportamentos atípicos, mesmo ela não tendo atipicidade. Ou seja, ela não olha nos seus olhos, mas não é porque ela é atípica, porque ela é autista ou porque ela tem TDAH, é porque na época de criar a leitura de face, os adultos não olhavam para ela não olhava para os adultos. Então, ela não desenvolveu a habilidade, igual a Ana falou. Isso, hein? Então, já tem artigos, já tem estudos, já começaram a chegar livros falando isso. O excesso de tela está, sim, criando falsos positivos para atipicidade, para TDAH, para neurodivergência. Colocando a criança numa dieta, né, num detox disso, 3, 4 meses, a criança volta a se comportar como uma criança normal e melhora na escola e melhora em um monte de coisa. Por isso que várias escolas, inclusive, proibiram as telas e estão Graças colhendo muitos a Deus, né? frutos. Porque na escola, tela é assim, inimaginável, Eu vejo, né? assim, crianças agressivas ou impacientes, ou isso ou aquilo, e às vezes eu me pergunto, será que se não tirasse um período de tela, já não resolveria? Será que se deixasse alguns meses, só que aí entra outra questão. É mais fácil você entregar uma tela para sua criança. Resolve o problema do adulto. É uma babá, né? E também se a gente tirasse da gente, o quanto não mudaria a nossa vida. Por exemplo, eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade de focar. Se eu tirasse a tela, se eu diminuísse a tela na minha vida, já não faria diferença? Era aí que eu ia entrar, porque o que a gente mais percebe é que esse aumento, né, considerável aí dos diagnósticos tem muito a ver também com a predisposição. Então, tem muita gente que tinha predisposição na nossa geração para TDAH, para TEA e para várias questões aí, mas que o ambiente era tão enriquecedor que os sintomas, eles eram mais camuflados, eles eram amenizados, e a criança era terapeutizada pela vida, né? Porque ela vivia na rua, jogando bola, brincando, ela tinha que resolver, ela tinha que estar interagindo com as pessoas, ela ia numa festa de aniversário, ela não podia ficar quieta e isolada, porque ninguém ia deixar, iam lá chamar ela ia lá brincar. Desenvolvia a habilidade Desenvolvia a humana. habilidade. E mesmo que tivesse, né, mesmo que fosse uma criança autista, mesmo que fosse uma criança, né, a gente falando aí de autismo nível 1 de suporte, né, que os sintomas, eles são muitas vezes mais brandos, menos perceptíveis a olho nu ali, né, para quem não conhece mais profundamente, mas elas eram inseridas em contextos muito estimulantes naturalmente. E é justamente o que a gente está perdendo hoje. E aí, por isso, está mais escrachado, a gente vê o tempo inteiro. Por quê? Porque mesmo pessoas que não têm nenhum transtorno, elas estão ficando muito desatentas, elas estão perdendo muito a habilidade socioemocional. As crianças não toleram frustração hoje em dia. As crianças não conseguem esperar hoje em dia. Adultos. E não tem a ver com transtorno, tem a ver com não ter treino. Então, uma criança que nunca é treinada para esperar, ela vai enlouquecer quando for num consultório médico com a mãe e tiver que ficar na recepção. Ela não sabe o que fazer ali, porque ela nunca viveu aquela experiência. E aí, o que as mães fazem? Ao invés de usar aquela oportunidade para treinar, ela dá uma tela. Porque ela também quer ficar na tela dela. E aí, o tempo inteiro, essas crianças estão sendo distraídas. Eu fui pesquisar pra hoje, e aí eu chego lá, né, numa vinheta lá, uma thumb, né, que é a capa do YouTube. TDAH, como é que é? Excesso de telas causa TDAH. E aí, eles respondiam isso, que não é real isso, né? Na verdade,
pessoas que têm exatamente a palavra que você usou, então super legal. A predisposição vão desenvolver TDAH não porque a tela causa necessariamente isso, mas porque ela já tinha uma predisposição à adicção, a ficar ali na fissura, num hiperfoco, e aí a tela vai aumentar esse teu excesso de dopamina que faz você ficar fixado ali. Então, isso é para adulto e para criança. E Pra nós criança. estamos todos Sim, desatentos sim, por conta do uso de telas. Todo eu ia mundo tá com complementar dificuldade isso. para ler. Eu ia complementar isso. Eu sou uma leitora da vida inteira por prazer, eu sempre tive o hábito de ler. E hoje eu sinto muita dificuldade de atenção e concentração num livro. Eu não consigo ler tantas horas quantas eu lia quando eu era Eu mais também, jovem, eu sempre antes fui das leitora. telas. Eu tô super frustrada porque estamos em maio e eu consegui terminar 2 livros esse ano. Já comecei vários. Tenho vários começados no Kindle, vários começados na mão. Eu não consigo terminar. Todos eles, mas já tá... Sabe? Isso que Olha só, possivelmente... e é a mesma coisa que tá acontecendo com os vídeos, né? A gente vai nos vídeos, rápido, eu tô fazendo isso pros livros. E possivelmente você tá isso é lendo chato. livros que você mesmo escolheu, porque você Sim, gosta sim. do conteúdo, Assuntos te interessantes, agrada. mas eu não consigo. Agora, você imagina a gente convencer hoje em dia um adolescente de ler um livro mais filosófico, um livro mais dramático. Não vamos falar não nem vai de ter livro, paciência. vamos falar de filme. Um adolescente para assistir um filme mais dramático, mais intenso, mais Que não tenha denso. tantas mudanças de tela, que não tenha tanta agitação que os desenhos proporcionam, Eu tenho que um o adolescente YouTube em casa, proporciona. né? Eu tenho um adolescente em casa de 15 anos e eu tenho feito uma experiência com ele já há algum tempo de pegar uns clássicos nossos, assim, não clássicos, mas clássicos pra mim, né? E esses tempinhos atrás eu escolhi lá, falei, vem comigo, vou te mostrar o que bombou quando eu tinha sua idade. Talvez um pouco depois, eu não lembro exatamente o ano. Mas coloquei pra assistir com ele Jurassic Park. Gente, vocês têm ideia de quantos minutos demora pra aparecer o primeiro dinossauro no Jurassic Park? Eu não me pego Pensa no outra menino maneira. agoniado, sentado do meu lado, tentando entender por que a gente tava assistindo aquilo. E olha que eu tenho um menino que tem um repertório, né? A gente já faz isso com frequência. A gente demora 14 a 15 minutos pra aparecer o primeiro dinossauro. Os 14 minutos iniciais do filme é o cara conversando com o senhorzinho, que era o cientista, é uma conversa longa. Sendo que no demorada. YouTube, corta pro YouTube um vídeo que a Pérola ama dinossauros, com certeza vai aparecer a imagem mais importante do vídeo todo, vai No aparecer primeiro no primeiro segundo, pra te segurar, pra esperar, a criança vai esperar ali. Elaine, você ia comentar sobre quando a gente tenta tirar o que causa. Porque, assim, agora vamos tentar apontar algumas soluções também, mas calma que a gente ainda vai pros adultos, tá? Ainda a gente vai ler comentários, tá? Calma aí. A gente tentando, assim, eu tento fazer, as minhas filhas têm contato com telas, queria que tivesse menos, tenho diminuído cada vez mais e quero diminuir mais ainda. Porque eu já percebo as dificuldades, assim, agora eu tô tendo que estudar matemática com a Mona Lisa. Uma benção. Que delícia. Ai, eu não sei nada de matemática, então tá me pegando, assim, Ótimo. umas coisas, assim. E aí eu tô ali com ela e às vezes eu percebo que ela gosta, ela tem aptidão pra matemática, mas ela não está com paciência. E às vezes ela fala assim, eu odeio fazer tarefa. Eu falo, filha, mas isso é tão legal, tão importante. Não, legal é assistir. Entendeu? Ai, aquilo foi uma facada, né? Então, olha só. É que é assim. Que é até um motivo de preconceito, né? Porque parece muito fácil falar assim, nossa, é só uma questão de moral, você para, né? Quando eu falo assim, é fácil, é só você soltar o celular, eu tô colocando um valor, um juízo de moral. Você não para porque você não quer, porque você não tem uma força moral. E isso é o que traz o preconceito contra qualquer adicto, né? Contra qualquer coisa que vicia. O vício, a tela, ela causa no cérebro uma enxurrada de elementos bioquímicos. E isso causa sensações no cérebro, tá? Independe o que está sendo assistido. O que acontece? Quando a gente tem
na vida normal, finge que a gente ainda não chegou na era das telas, né? Que a gente ia pro quintal, que a gente subia no pé de jabuticaba, buscava uma fruta, descia, escorregava. Quando que a gente recebia essa enxurrada de hormônios gostosos? Quando a gente corria, quando a gente gritava, por isso criança adora gritar, já perceberam? Criança adora gritar. E a gente amava gritar. A gente corria, a hora que a gente achava um coleguinha no esconde-esconde, sabe? O susto. Então, todas essas adrenalinas, esses momentos de grande, sabe, prazer cerebral mesmo, né? Que são, inclusive, pareados com o prazer sexual, né? Depois, quando a gente fica adulto, eles vinham dessas fontes. Então, eu tinha que brincar, eu tinha que movimentar meu corpo para atingir o ponto em que eu recebia isso de volta. E a tela me dá de graça. E o nosso corpo e o nosso cérebro, eles ainda estão lá na caverna. Eles ainda são da aldeiazinha. Eles ainda acham que não vai ter comida, que vai ter que caçar antes de comer. Então, ele quer guardar tudo e ele não quer se mexer. Ele quer guardar energia. Então, ele fala, se eu tenho isso aqui sem me mexer, pra que eu vou me mexer? Se eu tenho prazer aqui, sem ter que ler 3 páginas pra daí descobrir que a mocinha pegou na mão do mocinho, pra que eu vou lá ler? Entendeu? E aí, quando a criança está na tela, nós também, quando estamos, fazemos isso. É que dentre os adultos, a gente tem os nossos códigos de convivência, é mais fácil, é mais difícil da gente perceber. A criança, ela tá com aquele fluxo ali. E você tira. A criança tá brincando de correr. E você intercepta e pega. Ele não toma um susto, ele assusta e corta a substância. Então, é a mesma coisa de você pegar a pessoa que estava bebendo e você colocar ela sóbrio de uma vez, assim, pá. Sente eu falo uma dor, não é uma dor de dor, mas é uma ausência mental. E é por isso aqui. que aquela criança, ela reage tão irritadamente, tão bravamente. Porque ela tá ali no momento que o cérebro dela tá... Aí, de repente, alguém vem e fala assim, desliga isso aí. Ela vai, não vou não. E aí, a mãe já vai, e aí o negócio vira um caos Tire na as casa. crianças da sala, tá? Seria a mesma coisa de você estar no momento de ápice com seu parceiro e ele fala, chega, agora deu. Não, como assim? Só que o que é muito doido é que como se eles estivessem no ápice o tempo todo, né? Exatamente. Eles não, Eu ia nós, chegar né? no outro. Só que outra coisa que é muito ruim é que eu posso ter açúcar o tempo todo no sangue? A minha insulina não aguenta. Então, eu posso ter dopamina, serotonina, todas as inas, o tempo todo encharcando o meu cérebro, eu não posso. E aí, a criança começa a não querer dormir, porque para dormir tem que baixar esses hormônios, e eles estão todos lá, pulando. Aí, a criança começa a não querer comer. Por quê? Porque para você sentir a comida, ela tem prazer e não prazer. Aqui só tem prazer. Aí a criança começa a não querer interagir, ela não quer fazer a tarefa. Por quê? Porque aqui eu sei que tem prazer, é garantido. Ele me dá, ele me entrega. Aqui não. Aqui, na tarefa, pra eu sentir prazer, o que a gente fazia? Que hora que vem o prazer da tarefa? Quando eu resolvo o problema, quando eu termino a tarefa, que é o brio, né? Olha, eu cumpri, eu tinha essa meta aqui, eu cumpri. Que é o cumprimento de metas. E aí nós estamos chegando a adultos sem ter o gosto de reconhecer o prazer de cumprir metas. E essa falta de prazer nas pequenas coisas, olha só, tá gerando ansiedade, depressão e isolamento social. Quantos dos adolescentes estão depressivos? Por quê? Por mais que gere tanta excitação, não é a mesma coisa de que um relacionamento social, de que uma conquista, de conseguir fazer algo. E isso, quantas vezes a gente se sente sozinho como mulher, a gente, nossa, parece que eu fiz tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada. Acaba o dia, você não tem uma satisfação pessoal, você não sente realmente como se você tivesse vivido aquele dia, porque você não viveu, você estava ali na tela. Mas agora nós vamos para outro quadro, nós vamos para o nosso Tecendo Comentários. E eu vou ler aqui o que mandaram lá no meu... Vou pegar a minha tela, que está na minha caixinha de perguntas. Deixa eu pular para lá. Vários comentários interessantes aqui. Vários também com
com uma que mandou várias que mandaram várias caixinhas. Então, eu vou tentar aqui. Ó. Toda a atenção do marido para o celular. Não sei como não cansa. Vício que fala. Até a mãe dele, que não fala nada, comentou comigo que ele só fica no celular. Mas vi que é geral, a irmã dele também. Tá? Então, segurem aí. Marido. A mulher reclamando do marido. Olha essa. Estou há 6 meses dormindo separada do marido porque fico na sala vendo séries e durmo no sofá. 6 meses. E o marido com certeza tá lá no quarto também assistindo o celular, sabe lá o que também, né? Meu filho de 10 anos é obcecado e meu marido não fica muito por fora, não. Obcecado pelo celular. Aqui minhas filhas não têm acesso ao celular, mas eu estou. Percebi que eu estou ficando muito tempo e Cadê a continuação da dela? Não sei. Mas aqui, percebi que quando libero tela logo cedo pro meu filho, ele fica ansioso e agitado. Não quer se arrumar para ir para aula, não quer pôr sapato, não quer almoço, enfim, uma luta. Quando não assiste, vira outra criança, um amor, doce, faz tudo o que foi solicitado. Outro. Meu esposo trabalha com digital, vendas, super lucrativo e é o que ele gosta. Trabalha feliz, mas o excesso do celular causou muitos desgastes por aqui, até virar conversa efetiva. Vou só mais alguns, tá? Agora eu achei a da outra, mas tá bom. Crianças mais preguiçosas, não querem brincar de verdade, não querem andar de bicicleta, não quer jogar, pintar. Outra. Interfere diretamente na saúde da pessoa porque ativa o hormônio, que é isso que a gente tá falando. Parece sem controle entre adultos e adolescentes, mesmo com controle, entende? Parece sem controle entre adultos e adolescentes, mesmo com controle, tá? Tipo, que a gente tem o controle, mas parece que as pessoas não têm controle. Tá, então temos aqui vários comentários, né? Por onde vocês querem começar? Já fica claro que tem um prejuízo social, né? Uhum. Social, claramente. Conflito entre marido e mulher. Mas, antes até de chegar nos conflitos, tem uma coisa que me assusta muito, tá? Que é o seguinte: nós só conseguimos viver em sociedade, a gente só consegue estar aqui, a gente só consegue ter amizade, a gente só consegue, inclusive, ir a uma terapeuta, seja para que área for, e aceitar a ajuda do terapeuta, ir ao médico e aceitar a ajuda do médico, criar uma comunidade religiosa. A gente só consegue fazer tudo isso porque a gente tem amor pela convivência social. A gente tem senso do que é uma interação humana. Essa geração não está tendo. E aí? Onde vamos parar? O que vai acontecer? Porque quando você disse, eu acho que você disse também, que as crianças estão sem paciência, não estão conseguindo esperar nada, não estão conseguindo fazer nada. Como que essa criança vai ser membro de uma comunidade espiritual, de uma comunidade religiosa? Como que ela vai trabalhar? Como que ela vai trabalhar? Como que ela vai criar coisas? Como que ela vai ter um relacionamento, ela com outro humano, para formar um casal? Uhum. Vocês entendem? Sim. Que essa perda da habilidade de lidar com o humano, ela tá gerando pessoas isolacionistas. Uhum. Sem empatia. Sem empatia. E se eu não tenho empatia, eu não percebo que eu te causo dor. E é só o que eu quero na hora que eu quero. Tipo, eu tô assistindo o vídeo, eu vou passar o vídeo pro ponto que eu quero. Eu não consigo assistir um podcast inteiro, eu não consigo... Eu sou uma mulher... E assim a gente faz nas relações sociais. Eu sou uma mulher adulta, casada, mãe de família, independente se há filhos ou não, né? Eu estou na postura de mãe de família, porque eu sou uma mulher casada, adulta. E eu estou há 6 meses dormindo, porque eu fico assistindo na sala. Não Oi? faz sentido, né? Acho que o primeiro passo é esse, né? Reconhecer. Cadê a empatia, né? Esse reconhecimento dela ali Sim. Essa mensagem que ela mandou é reconhecimento. Sim, Ela entendendo que tá errado, né? Tem alguns que estão apontando o outro, né? O meu marido fica assistindo e tal, mas ela ali, ela tá se reconhecendo. Eu acho que esse é o grande ponto. E ela coloca uma tela também que a gente ainda não tinha falado, que é o vício em séries e em filmes, né? TV, que é aquilo Tá que eu falei vendo? ali no começo, né? Olha a gente tava só. reduzindo só o celular. Mas olha eu só, uso. a série, o filme, entrega pra ela uma sensação certa, ela sabe que vai ter a sensação.
Se eu coloco um doce na boca, eu sei que eu vou ter a sensação do prazer do doce. O doce não me trai. Eu só não posso comer 27. Não, calma. Calma que eu ainda chego lá, tá? Só que é irreal. Ela não tá tendo relacionamento com ninguém. Ela tá vivendo um mundo de fantasia, né? Do mesmo jeito que o marido, que da outra explicou lá, que até a mãe percebeu que ele fica o tempo todo na tela, ele não tá vivo. O corpo dele está presente, mas a parte que é ele não tá aqui. A parte que é ele tá lá na outra dimensão, que é a dimensão virtual. Certo? E a Só que Marília, isso- eu acho que pode trazer um aspecto interessante, que é... Até que ponto isso também é uma fuga? Às vezes a pessoa já tá com problemas emocionais, com problemas psicológicos, problema no casamento, e aí ali é um lugar seguro, um lugar que ela não precisa interagir. Eu tava pensando exatamente nisso. Que eu penso que a gente vai por esse caminho por não conseguir lidar com duas coisas: tédio e frustração. Porque, por exemplo, um relacionamento virtual, que a gente vê os adolescentes muito focados nisso. Eu jogo e eu tenho meus amigos lá do jogo. Ou eu tenho uma amizade virtual. Eu tenho uma paciente que ela voltou pra mim acho que no final do ano passado. E aí, adolescente e tal, na época ela tinha acho que 13 anos, no máximo. E ela tinha uma amizade virtual que ela amava e apegada tal, e essa amizade rompeu. E foi muito difícil pra ela. Eu falava, não, você vai ter outros amigos na escola, né? Não, eu só consigo ter amizades virtuais. Então, na cabeça dela, ela não conseguiria desenvolver. E hoje ela voltou por outras demandas e tal. E ela tem várias amigas. E eu falo pra ela, olha que gostoso ver você com várias amigas. Falando que fulana tava na sua casa. Esses dias a gente fez assim, fulana tá lá na sala. Eu tô aqui, aí depois eu vou voltar pra lá. Falei, nossa, que maravilha. Mas ela não tinha essa percepção antes. Por quê? O relacionamento à distância, ele é muito mais fácil de lidar. Confortável. Você não vê a cara feia. Confortável. Porque às vezes a gente não briga. Mas você vê a cara de bunda do outro. Então, a distância você não tem isso, né? Qualquer coisa Então, você bloqueia, silencia. tanto que agora Responde mais encerrou. tarde. Fala, olha, não tava podendo responder na hora. Ela encerrou outra amizade virtual agora e foi super diferente, E é sabe? Foi super raso, ok. né? Não aprofunda a ponto de você desenvolver problemas. Não. Exatamente. A gente tem problema de relacionamento com quem a gente convive muito profundamente. No bom e no ruim, né? Né? Quando é raso, não tem problema. Aquele amigo de oi, só conversa na hora boa, porque no virtual você só vai falar coisa boa na hora boa. A hora do perrengue mesmo, E você eu vai fico dar pensando no presencial. tédio também, né? Por exemplo, essa que tá há 6 meses dormindo não, assistindo série enquanto o marido já vai pro quarto. Eu tenho muito essa dificuldade, né? Falei já no primeiro episódio que o meu marido é matutino e eu sou noturna. Então, chega às 6 horas da tarde, eu tô assim, no ápice. A Miriam sabe, muitas vezes eu trabalho, eu mando um monte de coisa de demanda da Duna às 4 horas, 5, 6 da tarde. É quando eu tô no ápice da minha energia. Ele, 6 horas, tá morrendo. Só que aí, 8h30, ele já quer ir pra cama e dormir e tal. E eu tô assim... Ligada. Meu cérebro tá aqui, eu quero alguma coisa. Daí eu quero assistir série, eu quero ver alguma coisa. Só que, se você abre mão da série que te faz bem, que é bom que você assista, não tem problema você assistir a série, pra ir lá pro quarto, você vai lidar com tédio. Porque às vezes você vai, antes de dormir, conversar um assunto que você não se interessa tanto. Teu marido quer te contar um negócio lá do trabalho dele, ou você queria conversar, mas ele não quer conversar, ele só queria que você estivesse ali. É o tédio. Então é muito difícil lidar com o tédio, a gente não consegue mais. Por que a gente fica aqui, scrollando a tela? Porque a gente E sabe lidar do com os tédio. problemas. Às vezes a gente não quer lidar com o problema. Então é muito É mais isso que a fácil gente nem aprofundou, eu né? colocar pra baixo da mesa e ficar aqui no meu celular. Não quero. Ou vocês já conviveram com uma pessoa que tá assim, uma galera, né? E a pessoa tá sempre Já. no celular. Tipo, Já. até tá com você, tá em 4, vamos supor. Já. Olha só, gente, imagina essa cena aqui. Vê se você já conheceu. Conversem, blá, 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 blá. Tá. E Então, aí aqui, a gente né? segue, né, conversando. E eu aqui. Porque essa questão do celular... Gente, isso é a coisa mais comum do mundo, Super. não é? Hoje em dia, e a pessoa não percebe, e aí fica aquele negócio aí, você ainda tenta puxar um assunto, meio que parece que você tá incomodando ela, que você que é errado. Fala, Porque tem um desinteresse, né? O corpo comunica E desinteresse. no entre que tá aqui. adolescentes, jovens e adolescentes, tá bem pior, porque todos estão só no celular. Eles estão no mesmo ambiente, mas não tem ninguém nem incomodado. Igual que você tá. A gente tá falando de quando tá todo mundo conversando e tem uma fora do esquema. Entre os adolescentes e jovenzinhos, tá ao contrário. Todos estão no celular e ninguém tá incomodado que o outro tá no celular. Eles estão absolutamente confortáveis, cada um no seu celular, no mesmo ambiente, sem conversar, sem interagir.
Lá na minha igreja tem um acampamento que não pega a internet, né? E a gente fala assim, nós os líderes, a gente fala assim, que continue assim. A gente não vai fazer nenhum esforço para que venha a internet. Tem um local lá que pega, que é onde que a gente, se tiver emergências e tal. Sim. E quando vão os adolescentes pra lá, os programas, assim, é nítido. O primeiro dia é horrível. O primeiro dia é constrangedor. Tipo, não vai dar certo esse evento. Não vai dar certo, vai ser uma porcaria, porque eles não querem fazer nada. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Eles não interagem, eles ficam entediados. É a palavra da vez, né? Ai, tô entediado. Ai, não sei o quê. A minha pequena já fala, tô entediada. E aí, vai passando. Os eventos geralmente só tem 3 dias, mas seria ótimo se tivesse 5. Porque fazer o detox mesmo. Porque aí eles vão aprendendo, tipo, parece que eles estão saindo da caverninha e descobrindo o mundo que tem ali e tal. E se a gente fala, a gente é avó, a gente é cabeça antiga, a gente... E aí, aqui vem a minha pergunta, como lidar, gente? Como lidar com esses adolescentes, com esses jovens, com essas novas gerações, com a gente mesma, que não tem como escapar. A gente não... É muito difícil. Existem casos, né, da pessoa que não usa celular, que não usa nenhum tipo de tela. Existem. Mas nos dias atuais, vocês confessam que... Claro, não. Né? É uma ferramenta de trabalho. E É uma tal. ferramenta de trabalho. Tá. Vocês, geração que só viu o banco dentro do celular, você não sabe o que é uma fila de banco, isso aqui é uma benção. Então, facilita a vida, certo? Sim. Então, É. concordamos O que problema é o facilita. mau uso e o Isso, a gente não abuso. está falando aqui, acabem tudo na fogueira. Jamais. Não E é também isso. não Claro. apaguem as redes Sim. sociais. Mas tá, então, dito isso, como? Como vamos viver? Pra mim, a palavra é responsabilidade. É entender que isso aqui é muito bom, isso aqui é uma evolução. A gente viveu, a gente viu o mundo evoluir, a gente sabe o que é viver sem isso aqui. E por isso a gente sabe mais do que eles o quão bom é ter isso daqui na palma da mão. O quão bom é você poder ter acesso a uma TV que você escolhe o que você quer assistir ali na hora, porque a gente não tinha isso. A gente sabe como é bom, mas a gente precisa ter responsabilidade com o uso. Com a gente mesmo, pra nossa vida disso, da gente entender que a gente tá abusando, que tem excesso e que a gente precisa cuidar da gente mesmo, mas principalmente que a gente é responsável pelas crianças que estão sob os nossos cuidados. E que o cérebro delas está se desenvolvendo na nossa frente. E que a gente é responsável por garantir que elas tenham plenitude nesse desenvolvimento. A gente tem que ser responsável por isso. E eu acho que muitas vezes a gente ouve mães... Ai, meu Deus, mas e agora? Você fez o melhor que você podia com o que você sabia. Agora, a partir desse podcast, mais uma vez, né, a gente abordando esse assunto, você tem a oportunidade de pensar com mais responsabilidade sobre isso, porque a gente está trazendo conhecimento. Então, a partir de hoje, você pode começar a fazer diferente. Você pode começar a ler mais a respeito disso, porque a gente tem que parar de negar. As pessoas estão aí, Ou gente, fugir, né? Ai, nem quero saber. não quero, nem quero saber. porque eu não sei como lidar com isso aqui, então deixa pra lá. Gente, deixa pra lá o teu filho. Deixa pra lá o desenvolvimento do cérebro da sua criança. Acabou de chegar um livro que chama Aconteceu com Minha Filha. É um brasileiro, um jornalista. Ele escreve ouvi sob falar. pseudônimo. Quero. Pode buscar. Peraí. Quero. Já vou então colocar a vinheta do nosso quadro. Como que é mesmo o nome? Tricotando indicações, Tricotando tá? Então já indicações. começa aí com essa indicação. Não, é porque assim, vocês falaram uma coisa que é assustadora. Não quero nem saber, sabe? Qual que é o preço que nós vamos pagar por essa acomodação. Exatamente. E é o que esse pai, o preço que ele quase pagou pela acomodação foi a vida da filha dele. Qual que é o nome do livro mesmo? Aconteceu com a minha filha. Ele escreve sob pseudônimo, ele muda o nome de todo mundo para poder contar a história. E a menina foi à mutilação, a menina foi abusada, a menina chegou a participar de desafios de enforcamento. Então, assim, ele quase perdeu a vida da filha dele. É muito sério. E, ponto, a filha dele está viva, fisicamente viva. Mas morreu a menina que a filha dele era, né? Os traumas que ela passou. A partir de não agora, tem como apagar. ela existe, mas eles têm que batalhar para reconstruir esse humano que foi totalmente quebrado dentro de casa, na varanda,
Ninguém colocou efetivamente a mão na filha dele. Mas o perigo tá lá. Então tem mais esse problema. Porque nós estamos falando do ficar olhando pra tela, do não sei o quê. Sem nem falar sobre conteúdo, né? Nós nem chegamos nos problemas de conteúdo ainda, né? Então, porque o problema de ficar com a tela é autorresponsabilidade. A pessoa que tá há 6 meses, que tal se a gente combinasse, marido, o seguinte, quarta-feira é o dia que eu fico na sala, assisto até... Mas os outros dias eu vou com você pro quarto. É adulteza, é sentar e falar, eu vou me controlar, que eu vou e pronto, acabou. Limite, né? São limites. Agora, nós temos o problema do conteúdo. Tem família se desfazendo por causa do que tá entrando em casa, vindo aí. Pelo adolescente, pela criança, que eu também vi coisas horríveis, chegando... a criança tendo acesso a coisas horríveis. E o próprio casal, porque... a pornografia e as outras coisas, os packs estão aí e a pessoa às vezes está lá batalhando para melhorar uma libido, uma coisa, quando na verdade o que tirou a graça da vida 2 foi essa vida... O Chico Buarque tinha uma música, né, que falava assim, vendo a vida mais vivida que vem lá da televisão. A vida daqui tá muito mais vivida, né? É vívida, eu sei, mas parece que... é uma vivência tão melhor que o adolescente, em vez de querer estar de mão dada com a menina, ele quer ficar namorando pela internet. De tanto que parece melhor. Que a recompensa já tá dada. Entendeu? É preocupante. Trouxe indicação? Eu trouxe uma bem mais leve, suave dessa vez. Música da Pitty. Admirável Chip Novo. Eu fui até pesquisar se realmente era a interpretação que eu tinha, né? E aí eu vi um vídeo dela falando que é exatamente isso. Falei, então tá bom. Nossa, e foi escrita a... 90, né? Anos 90, eu acho? Talvez 2000. Começo de 2000, eu acho. Por aí? Começo de 2000. Você sabe que você tá falando de um livro de 30 anos atrás, né? Então, aí eu fui pesquisando um outro... Eu não sei. Sim, eu pesquisando 30 um anos outro atrás, cara. né? Um outro cara falando... para 2025 Ah, são 30 sim. anos. Mas você falou de livro, que tem um livro, que é Admirável Mundo Novo. Que é também falando sobre o controle social. E a música, ela é uma inspiração... Isso, um cara que falou sobre a música da Pitty, não foi a Pitty. Que a música é uma inspiração de Admirável Mundo Novo, porque era sobre o controle da sociedade sobre nós. O que eu vi a Pitty falando é o que eu traria, que é a manipulação e o controle das propagandas, na época da Pitty lá, que é o quê? Sei lá, 2014, 2004, provavelmente, no máximo, eu acho. Era falando sobre propaganda. Se a gente trouxer pra hoje, gente, o algoritmo nos controla, né? E aí a música é, pane no sistema, alguém me desconfigurou. E aí é como se o personagem, ele abrisse os olhos pra ver que tem alguma coisa errada, que deu a pane no sistema. E daí ele começa a ver quais são as coisas que trazem, né? Então, eu peguei a letra aqui, eu tô com meu celular justamente para ver a letra. Ó... Aonde são meus olhos? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Sempre achei que eu estava vivo. Eu que estou escolhendo, eu que estou fazendo. Parafuso e fluido em lugar de articulação, até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. A gente não entrou no ponto de os conteúdos, mas se a gente for ver conteúdo, eu tava vendo um vídeo excelente, inclusive vou usar para Dunas depois. A moça tá lá, olha, eu tava aqui fazendo a minha sobrancelha e a fulana fez uma pergunta e ela começa a falar uma informação sobre maternidade. Lá no final ela, então, se você quiser cuidar da sua autoestima, você pode vir aqui, ó, no salão da fulana de tal. Eu falei, filha da mãe, me pegou, cara, na publi. Parecia tão orgânico, mas era programado, entendeu? E é excelente o vídeo, analisando por marketing, né? Nada orgânico, e eu achando que tinha me libertado. Eu tô aqui, presa, né? Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer, reinstalar o sistema. Aí antes, quando no começo eu ouvia essa música, eu achava que quando falava pense, fale, compre, beba, era uma libertação, né? Vai, faça, mas na verdade é o contrário, né? Você está cumprindo ordem. Cumpra essas ordens Tipo, aqui, enfim. Poste, esteja online, Como a gente tá continue rodando a submetido, tela, né? consuma, porque pra Consuma, mim eu compre. percebo como que mudou o meu comportamento de consumo. Aumentou muito o meu consumo por conta
da tela. Impulsividade, é o tempo né? Tá todo lá. comprando. E só aparece o que te interessa, Sim. coisas que você gosta, né? E ainda tem a questão do conteúdo também, que só aparece os assuntos que nos interessam, e aí a gente não Você fica consegue numa discutir bolha. outros assuntos, né? A gente não consegue respeitar o que o Então, outro diz, o diferente. Isso aí, o fato de eu seguir muito poucas pessoas, né? Eu só tenho o Instagram e o meu Facebook, demorei anos apagando tudo que estava lá para deixá-lo lá inativo. Sério, gente, eles não deixam. Você começa a apagar, ele trava. Aham, sim. E então eu só tenho o Instagram. E como eu sigo pouca gente, então eu faço assim: eu estou precisando de uma calça preta. Aí eu pesquiso calça preta. E eu tenho feito isso com ideias também, entendeu? Então, se eu tô vendo muito sobre como é ruim a rede social, eu, não, será que alguém tá falando se é bom a rede social? Então, eu coloco lá e pesquiso para ver um pouco do outro lado. Porque eu aprendo com o outro lado. Uhum. Eu aprendo até para eu me defender do que o outro está dizendo, Sim. é uma evolução de pensamento, né? Porque senão é isso que vocês falaram, dá a sensação que o mundo inteiro está falando a mesma coisa. Hoje teve na livraria hoje uma moça que estuda nutrição e ela faz parte de um projeto e ela estava me dizendo que caiu bruscamente a quantidade de mães que amamentam. E isso não é da nossa bolha. Da nossa bolha, o que a gente tem? A gente tem as mães buscando como é que eu amamento, como é que eu amamento mais tempo e tudo. Ela falou, não, tem todo um mundo real aí que não quer saber de amamentar, entendeu? Que não quer o custo de dedicação que exige a amamentação. Então, eles estão fazendo todo um trabalho de reconvencimento dessas mães de amamentar. A gente não vê isso. Não, verdade. Né? E que você falou uma hora, como é que eu deixo de seguir porque eu acho pauta? Mas será que nós não estamos viciando também de ficar sempre nos mesmos olhares? Não estamos perdendo a oportunidade de buscar uma coisa completamente diferente, uma coisa E na completamente rua, divertida? né? Porque assim, como que a gente buscava pautas antes no jornalismo? Isso eu Na falando vida. no jornalismo. Exatamente. Como Na que vida. eu não tinha? Eu peguei o início da internet no jornalismo. Ai, parece que eu sou tão velha. Não é tão assim, gente. Não, é porque é tudo muito recente, tá? Pelo amor de Deus. Viu, Kate? Não é só você novinha aqui, não. Kate é a nossa quinta participante, tá, gente? Que aqui nós temos uma mulher também, lá do Sim. outro lado do nosso aquário. Como que a gente procurava as pautas, os assuntos? Era na base da observação, era na base das conversas, era na base do telefone, era na base das fontes, né? Que você tinha que ter contato com um e com o outro. Experimentação. Hoje você não experimenta vida mais real. nada, você só vê lá o que acham disso. vida Ah, tá, real. então tá bom. A gente experimentava, né? Testava. E foi muito louco essa transição do jornalismo, que quando iam chegando os estagiários mais novos, assim, tipo, eu tava já 10 anos no jornalismo, então aí já era internet. E eles chegavam, mas como? Ah, não, mas aí você liga. Mas aí, tipo, acabava a energia. Nós vamos pra casa? Não, a gente tem um jornal pra botar no ar quando voltar a energia. Mas e aí, como que vamos fazer? Calma, eu vou te mostrar como que é. Tá aqui, ó, o telefone. Essa aqui é a lista telefone. É barato, mas é muito doido. Só que aí, gente, a gente pensando, né, nessas tantas situações... Pode Só falar. uma coisa, você vai fazer sua indicação? Vou fazer a indicação. pra gente Tá. não Também deixar E o a quadro dela aberto, também, né? é verdade, E ela tem obrigada. a Que eu também tô dela, com uma pontinha aqui que eu quero falar. Mas Mas pode falar. Não, vai nas indicações. faz a indicação, a gente encerra o quadro. Ok. Entendeu? Vai, Cadê faz sua pra indicação. organizar o seu sininho? Bom, eu trouxe a Fábrica de Cretinos Digitais. Onde eu mostro. Ai, citaram isso num negócio que eu tava assistindo. Tava doido pra ver. É um livro incrível, é impactante, ele te realmente te coloca na realidade. Então, se você tá a fim de saber, ele fala muito sobre estudos, né? Então, ele mostra dados, não é achismo, ele mostra realmente o que já está sendo pesquisado, resultado de estudos sendo feito ao longo dos anos. E ele mostra isso de uma forma bem didática e dá um chacoalhão mesmo, te mostrando assim... com detalhes, a verdade nua e crua. Então, para quem tá interessado realmente em mudar e entender o que tá acontecendo, esse aqui para mim É excelente, já li. Legal, já leu? Seria uma recomendação minha, com certeza.
Legal. Aí pronto, tá Muito testado e não. aprovado. Era o que eu tinha pensado em trazer, li mas eu ia falar. Eu ouvir falar que aí eu não tinha tanta... né? Eu Agora li então que já faz uns 5 anos, que é O Cérebro no Mundo Digital, que também é muito bom, Muito né? bom. Que fala sobre a perda da leitura. Não é essa a minha indicação de hoje, porque eu sabia o que ouvir livros. Aí eu tentei ir por outro lado. Então é bom que hoje teremos livros, música e série. Eu tenho 2 séries pra indicar que ajudam a pensar. Uma é bem conhecida, que é Black Mirror, da Netflix. Anota aí. Episódio da temporada 3, episódio 1. Temporada 3, episódio 1. A temporada 5, episódio 2. E a temporada 4, episódio 2 também. São 3 episódios dessa série Black Mirror que fala de coisas bem interessantes. E tem uma da HBO que eu já assisti há um tempo, ela é de 2019, mas tá lá, que é Years and Years. Já viram? Não. É uma da Não HBO, conheço que ela foi lançada em 2019, se passando no futuro. Mas algumas coisas estão acontecendo agora, sabe? Com esse boom da inteligência artificial. E, cara, você olha assim, quando eu vi a série, eu falei, mas será que nós vamos chegar nesse ponto? E agora olhar e falar, estamos chegando naquele ponto Olha que eu nós estava com aqui. medo. Então, muito bom. Years and Years, né, em inglês, na HBO. Essas são as E minhas eu indicações. achei, e a adolescência também, né? Que é a é, que tá tem essa bombando da agora Netflix, bastante. né? Já deu uma passadinha, na verdade, né? Mas eu acho que super vale a pena Vale a também pena. assistir. Achei Aham. bem impactante, assim, gostei também. Vale. Acho que leva muito pra gente, assim, isso jamais aconteceria comigo. Mas aí se associar essa com o livro, que é uma história, né? do que Então, aconteceu aqui no Brasil, eu acho No primeiro sensacional. capítulo do Dopamina, ela conta que teve um caso nos Estados Unidos, e o livro dela não é novo, que foi o mais impactante para todos eles. É alerta de gatilho, tá? Pesado, tá? Então. Muito pesado. Então, qualquer coisa passa 5 segundos, 10 segundos aí. Uma mini criança de 2 anos sodomizada, tá? E os pais, super ok's, fizeram todos os testes, assim, os pais não parecia que eram os pais. Aí descobriram o irmão mais velho de 6 anos. Só que uma criança de 6 anos, por que no começo eles nem pensaram nessa criança? Porque aos 6 anos, um menino não está desperto para o sexo. Que isso vem lá na adolescência. Os hormônios não estão lá. E aí foram começar a investigar de onde esse menino tirou essa tara sexual que sodomizou o menino de 2 anos. O menino usava o tablet, e aí foi assistindo coisas no tablet, e do YouTube vai de uma coisa para outra, acabou indo parar em animes, que são desenhos japoneses. Dentro dos animes existem algumas categorias que são eróticas, e ele viu no anime e replicou no irmão. Então, ele não fez por intenção de maldade, porque ele não tem a noção do conteúdo sexual. Ele não fez por libido. Ele fez por replicação. E aí, óbvio que essa família é desfacelada, mas então, assim, a parte pior, a gente vai ter que começar tudo de novo essa conversa, que é o conteúdo. Exatamente. Eu vou apontar algo bem legal, assim, sobre isso. Legal, né? Não é nada legal esse tema. Mas eu vi uma vez falando sobre essa questão das crianças que acessam a pornografia e um alerta de pais, falem com seus filhos quando eles perguntarem alguma coisa. É desconfortável, você não vai saber como falar, mas seu filho perguntou o que é pênis, o que é sexo. Fale, responda, porque se você não sanar essa dúvida, ele vai procurar. E aí, quando ele vai procurar, a internet não tem o filtro do que vai mostrar. Justamente num caso desse, que eles descobriram que a criança estava com vários conteúdos no celular sobre órgãos genitais. Quando eles pegaram, falaram, gente, mas o que aconteceu? Aí foram ver o histórico, ele pesquisou. E aí, o que acontece? De alguma forma, essa curiosidade é gerada, algum gatilho de prazer é despertado, não sexual, mas algum gatilho ali, e ele vai reproduzindo, e aí vicia em conteúdo pornográfico. Nossa, Eu vivi a história de uma criança que também se viciou, e o primeiro acesso ela foi pesquisar a palavra exótico, só que ela escreveu com Z. E aí a busca deu lá, você quis dizer erótico?
E aí clicou e foi pras Pro imagens. mundo, né? E de imagem em imagem, em 5 segundos, você vai parar na porta do inferno, né? Então, começou completamente despretensioso para uma busca de uma pergunta que nem era uma pergunta voltada para questões sexuais. Tenho mais um não tem alerta ainda de experiência clínica. Já atendi casos de adultos que se deram conta que tem problema hoje com pornografia ou com sexo porque viram os pais assistindo pornografia. Então, assim, se você pensar que hoje no celular você tem acesso a tudo muito fácil. Seu filho pegou seu celular ali por engano, viu uma foto, um filme, qualquer coisinha, ou te viu assistindo, também já era. Porque é um gatilho muito rápido. Então, tem que ter muito cuidado. É um alerta também, seríssimo. Às vezes a gente tá assistindo algumas coisas com as crianças ali na sala, né, tipo, na televisão, aí o filme tá tudo bem, de repente, as crianças estão alertas a tudo. Sim. É nessa hora que ela vai olhar, tipo, quando era adolescente, a mãe chegava bem na hora, né? Mas a criança, ela vai olhar, então, evita Classificação ver. indicativa veio pra isso, né? Não confia 100% na classificação indicativa, mas ela tá aí pra isso, né? E a gente tá vivendo, a gente às vezes esquece, né, de como era quando a gente era adolescente. A diferença é o acesso. Os nossos pais não tinham que se preocupar muito com isso, porque o nosso acesso era absolutamente escasso, né? A gente não tinha acesso a isso na TV, a conteúdos inadequados, porque não tinha, a TV que a gente tinha não passava. Então, a gente não tinha acesso. E se tinha alguma coisa lá de madrugada, a TV ficava na sala da casa. Então, o nosso acesso era muito escasso. E aí, as pessoas pensam, parece que esquecem. Quando foi que, na nossa adolescência, a gente começou a ter curiosidade? Se a gente tivesse o acesso que os nossos filhos têm hoje, na palma da mão do celular, para fazer um toque e já conseguir acessar, a gente não faria? Lá, quando iniciou a fase da curiosidade, do despertar. Acontece que lá na nossa fase a gente não tinha esse acesso. Claro. E isso A vale gente pra tem que pensar entender que é nos homens diferente também. hoje. Principalmente, né, que tem mais esse lado, assim, os casamentos acabando, porque homens viciados em pornografia, a facilidade. Outro dia a gente tava numa roda de vários amigos, casais, né, falando assim, e os homens compartilhando que antes, para eles terem acesso à pornografia, eles tinham que ou ia alugar, mas era muito difícil, porque Era vergonhoso, era uma tinha uma salinha lá. uma salinha, E aí né? teria que ir na casa de um amigo que tivesse um videocassete, que em uma televisão, né? Num horário que não tivesse mais ninguém em casa. Era muito difícil. Ou era a revista da banca, mas aí tinha que esconder da mãe, e era uma revista que as fotos hoje, às vezes, eu tô passando em viagem, sabe? Quando a gente para nas bancas, eu vejo essas revistas, eu olho e eu falo assim, a capa, eu falo, cara, hoje o Instagram tem tudo muito mais revelado, Muito, aberto do que a capa de uma revista que era a muito, revista, né? Uma Sim. Playboy. Sim. As fotos são, tipo, parece... As fotos da Playboy hoje são as fotos das meninas normal, tipo... Sim. Olha como que nós mudamos, né? Então, antes era tão difícil ter acesso, tinha acesso, aí veio a internet no computador, que já ampliou essa janela para pornografia, mas você tinha que ir no computador, você tinha que estar. Agora não, tá aqui, chega no WhatsApp, chega no Instagram, chega no TikTok, chega onde for, vai chegar em algum momento, e não adianta, gente. Mas eu olho que o meu filho... Mas meu filho não olha. Eu ia falar não sobre conheço meu isso. filho não... O Sabe o que eu ideal. lembrei? Ele ainda é inocente. Porque tem essa negligência, né? A gente tava no Ministério de Casais esses dias, daí a pessoa falou assim, não, mas o crente não tem problema com isso, né? Oi? Aí eu, opa, peraí, desculpa, o microfone Quase que você... Não, Lá foi. na sala, né? Gente, eu saí de qual mim. Tudo bem planeta que são os você tá hormônios também, falando, mas eu saí amigo? de mim. Eu falei, pera. Não, presta atenção. Eu lembrei do Rafael Carrilho, do marido da Fernanda Witwicki. Ele contou, falando sobre isso, sobre não negligenciar o cuidado com o acesso à pornografia. Ele fala assim, às vezes as mães dos filhos crentes acham que não, nossos filhos... Meu filho tá lá na igreja com os jovens crentes, tá tudo certo. E aí o Rafa conta que a primeira vez que ele teve acesso à pornografia foi num pós-culto, que os jovens foram, os meninos, todos pra casa de alguém, e eles decidiram assistir um filme. E aí foi ali que eles teve o primeiro acesso. Então,
às vezes essa ideia de, né? Eu tava exatamente pensando nisso. Não, meu filho não veria. Geralmente esses são os que sabem esconder melhor, né? A menos que seja uma pessoa desprovida de hormônios naturais e normais dos seres humanos, vai ter curiosidade, sim. Isso, a gente é tá natural. falando dos adolescentes, da curiosidade quando ela vem. A minha maior preocupação é que as crianças estão caindo dentro da pornografia, ou a pornografia está sendo levada a elas quando elas têm um acesso que elas ficam na internet. Então, hoje, para ser seguro, como a gente não tem mais 3 horas de programa, hoje, para ser seguro, a ideia seria, faz download dos vídeos que você aceita que seus filhos assistam e coloca o tablet ou o celular que a criança vai ter acesso na mão deles offline. Porque é só colocar no Google, gente, tem vários testes, o pessoal que fica tentando pegar pad, né? Que se eu falar tudo aqui, bloqueia o vídeo, né? Que as pessoas que ficam atrás de crianças, eles criam perfis de criança, em menos de 7 minutos eles já são abordados pelos pad. Nossa, já tá aí um tópico que a gente tem que pôr na nossa lista, E né? posso Gente, pegar mais isso aí pesado pega. só pra encerrar minha contribuição? Não encerra não, amiga. Como assim? Tem muito pano pra manga nessa mesa ainda. 0 acesso a celular e tablet. Até, pelo menos, antes de 12 anos de idade, nenhuma criança deveria ter acesso a celular e tablet. Tela, só a da TV, porque quem passa em volta, a da TV na sala, 0, TV e videogame em quarto, Nada. 0. Nem dos adultos não deveria ter TV no quarto, só na sala, em uso compartilhado. Então, por mais que você não esteja assistindo com a criança, sempre tem um adulto pela casa, tá passando por ali, você ouve o que ela tá assistindo, você passa por ali, você coloca seu olho. É completamente diferente desse acesso aqui que você dá na palma da mão de uma criança, que ela vê sozinha e ela clica sozinha. Então, por mais que a gente coloque aplicativos de rastreio, por mais que a gente filtre e tudo mais, não é o ideal. Criança não tem que ter celular na palma da mão, não tem que ter tablet, aquela cena horrorosa do tablet em cima da mesa nos restaurantes, ou em almoço de família, a criança com o tablet ali. Por mais difícil que seja de ouvir isso, é preciso que a gente fale sobre isso. Isso faz mal, isso tá acabando com as interações sociais, tá levando as nossas crianças para subdesenvolvimento e colocando elas em risco, porque é isso, a gente nem ia falar sobre conteúdo, mas abre uma janela, Abre a janela. para as crianças, né, que muitas vezes eu não só tem quero mais volta. complementar uma coisa que a Ellen fala, porque quando a gente fala assim, ó, as crianças estão com prejuízo psicossocial, parece que é só uma coisa. As crianças estão ficando doentes, vamos usar a palavra certa? estão emburrecendo. Perdendo capacidade cognitiva. Exatamente. Não vai conseguir resgatar. Não vai conseguir. Vai ter Depois ele problema de aprende. Ele não vai desempenho. conseguir Perdendo aprender. capacidade cognitiva, que é emburrecendo, né? Emburrecendo, sim, traduzindo, vai sim. ter prejuízo motor, vai ter prejuízo Sim. emocional. E ficando doente. Essa criança vai ficar depressiva. Ela vai chegar na adolescência, os hormônios vão mudar, ela vai entrar num quadro depressivo. Gente, porque não gerou empatia. Então, assim, dá vontade de gritar, né? Dá vontade de pegar isso aqui e falar assim, pelo amor de Deus! É sobre isso. Entendeu? É E até os desesperador. impactos físicos, né? Eu tava pensando sobre isso. Não sei se vocês viram, tava uma trend em alguns lugares, que é do mundo nerd, né? Como meu marido é desse mundo, eu tenho acesso. Os gamers com os fones, eles estão ficando com a cabeça afundada, com perda de cabelo aqui, de tanto ficar com fone. Porque os meninos que jogam, eles jogam por horas, os gamers mesmo, assim, por horas. Aqui, outra coisa, a postura, a gente tá levando só pro emocional, mas tem o físico. A postura aqui, ó, a coluna, os dedos. A gente tem dor na mão por ficar muito tempo no Flacidez celular. muscular, porque não movimenta o corpo. Tudo. Então, assim, a gente tá falando mais das questões psicológicas, né? Psíquicas. E as questões físicas também. Que vai ser desesperador. talvez em menor grau. Talvez. E não é em menor grau. É. E não é em menor grau.
Porque se você não constrói memória muscular na infância, que é a hora de você correr, pular, subir, descer, você não consegue desenvolver isso depois de adulto. Você chega na adolescência uma geleia, entendeu? E você não consegue ter músculo. E hoje já tá provado que quem tem baixa massa muscular tem Alzheimer. Quem aumenta a massa muscular diminui o Alzheimer. Quem tem baixa E massa... quando a gente fala tudo isso das crianças, é importante lembrar que começa da gente. Ah, Porque sim. muitas vezes a gente tá com preguiça de levar os nossos filhos num parque, tá com preguiça de sair pra andar de bicicleta. Eu falo começando por mim. Por quê? É mais cômodo eu chegar depois de um dia inteiro de trabalho, às 6 da tarde, eu ficar numa sala, no sofá, mexendo no celular e ela ali mexendo, do que dar uma voltinha no parquinho. Ai, mas essa hora... Infelizmente, a gente vai ter que se mexer, que senão as crianças vão ser consequências disso. Mira, eu já vi que as crianças não sabem mais cair. Então, é verdade. Eu não lembro se eu li, se eu ouvi. Elas não sabem mais cair, elas não têm... Claro que eu não tô generalizando, tá? Mas que elas não têm o reflexo de colocar a mão por inexperiência de correr. Exato. Gente, olha o nível, que absurdo, né? Não sabem cair. O bom é que a Caroline, ela cai e já faz assim, ela mesma, ela cai, já levou. Foi nada. Pra quê? Pra não falar, então vamos embora? Ela nunca quer ir embora, ela é inimiga do fim. Muito bem. Eu queria pôr um ponto, não sei, porque a gente Vai, foi depois, vai, né? põe Só um pra gente ponto, trazer uma pra cor aí. gente adulto. Eu achei muito legal, aprendi com você no outra vez a gente conversou, essa coisa de diminuir quem a gente segue, né? E aí, uma pergunta que eu já fiz, tanto no meu Instagram, quanto eu faço pras pessoas, mas quem realmente a gente segue? Porque, por exemplo, se for olhar lá, eu devo ter 1.800, 1.600. Mas quem realmente a gente segue, a gente olha, a gente acompanha? Eu posso contar nos dedos. Por exemplo, a Fernanda Vitivits, que eu sempre falo, eu sigo muito ela. Coisa de arquitetura, que eu vejo no YouTube toda semana, o Life by Luffy, parará, a Lucila, né? Do caso de Valentina, histórias de casa, coisa de arquitetura. Aqueles caras, eu sei pontuar certinho. Eu devo ter, sei lá, uns 5, 6 pessoas que eu sigo Os de outros verdade. só são pra ficar rodando. Os outros que eu sigo, eu não vejo meu feed quase. É que você segue, mas não acompanha. Essa é a diferença, né? Eu não sigo. Tá, mas Então, o seu stories, por exemplo, quando você entra no stories, tem uma pilha, uma lista que nunca acaba. Eu pulo, eu quase não vejo story. O meu Instagram. feed, que eu vejo mesmo no Instagram, é o aleatório. Até a gente já discutiu isso, né? Eu vou pra aba do Reels e eu fico rodando a aba do Reels. O que as pessoas que eu sigo postam, gente, raramente vejo. Aí nos stories também, por exemplo. Tem o da Fernanda lá. Ou eu sigo os meus conhecidos. Aí eu vejo o pessoal da minha igreja, minha família, os meus amigos, os influenciadores daqui que eu sigo, e de fora, Fernanda Vitivits. Que é um jogo voyeur também, né? A gente tinha que um dia fazer uma conversa sobre isso, né? Olha só. Que gosto que é de ficar vendo como é a vida alheia de gente como a gente. Curioso, né? A gente é Não é? curioso. Até uma outra vez eu pensei assim, gente, a Gina Indelicada. Eu sigo a Gina Indelicada também. Meu lado mais fofoqueira do mundo, aleatório. Ela direto, ela posta assim, não é só ela, muitas pessoas fazem isso. Ai, caramba. Tipo assim, por exemplo, cidadão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Funcionário de tal coisa. Despersonalizando o ato, o autor, eita, tá difícil. O autor da ação. Uhum. E a gente fica fissurado pra ver um negócio que a gente nem sabe quem é. E assim, ela, né? Ele que o dono é um homem, né? Ele sabe quem é o autor daquela ação que ele tá divulgando. Mas ele não fala, por exemplo, Vitube, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, eu vou lembrando. Vitube e o Eliezer eu também mais do sigo. que a gente pensa. A Vitube e o Esse é o Eliezer eu problema. sigo também. Vitube, não sei o que. Coloca lá, influenciadora. Por que você não põe o nome? É porque... Qual é o que na despersonalização? Que dá o crédito mas pro é que é o outro, que né? faz... Mas também é o que faz chamar a atenção pra São vocês os descobrir gatilhos, quem, né? exato. Que é Então, o esse é o critério... ponto, gatilho da fofoca São mesmo, os né? gatilhos. Do voyeur que você trouxe. De por que a gente quer tanto ver um negócio... Agora, recentemente, eu não sigo a Virgínia, mas... Eu passei a conhecer quem era a Virgínia bem depois, né? Que ela já tinha, acho que 40 milhões. E aí eu fiquei sabendo por causa de uma polêmica, ano passado, eu acho. Tá, quem é a Virgínia? Beleza, mas não segui. Aí agora, recente, por conta da questão de CPI e tal, um assunto que me interessa, né? Por causa dos jogos.
Vamos lá ver o que tá rolando na vida dessa Virgínia. Fui lá olhar as stories. E é a vida inteira. E assim, e vai. Falei assim, cara, mas é um negócio que se eu começar realmente, me pega. Eu vou querer ficar curiosa na vida dessa pessoa que não influencia em nada na minha vida, mas vai influenciar, acaba influenciando sem a gente perceber. Sim. E isso é algo que a gente tem que escolher mesmo. Quem que tá influenciando a nossa E vida? as influências, elas são sutis, porque é assim. Digamos que todas nós aqui adoramos goiabada, né? E aí, o que acontece? Lembra que uma vez eu falei pra vocês que eu detesto trend? É coisa minha, tá, gente? Comigo, tá? O Dunas não é responsável pelas minhas manifestações, tá? Eu não gosto de trend. Mas digamos que surge uma trend de falar mal da goiabada. Daqui a pouco a gente vai parar de comer goiabada. Porque a gente não tá desperto. Lá no orar e vigiar, a gente ora, mas a gente não vigia. A gente não tá desperto o tempo todo para prestar atenção e se perguntar por que eu parei de comer goiabada. Você só percebe que sua mão no mercado não pegou a goiabada. E que a goiabada não entrou mais na sua casa. Que é o que vai pro lado da arquitetura, né? Que agora o negócio é criticar o cinza. Ai, não pode ter cinza. Você tá louco? Por que não pode ter cinza? Ora, um grupo não gosta do cinza, mas por que? E é isso, essa influência, ela vem assim, ela vem de mansinho, ela vem no todo dia, né? Ah, eu não como tal coisa. Daqui a pouco você tá ouvindo a sua família falar que não come a mesma coisa, porque de tanto ouvir a mulher falando que não. Então, influência é uma coisa que acontece muito. E os nossos avós e pais já sabiam disso, porque eles falavam, digam com quem você está andando, porque você vai tornar normal o que a pessoa faz. E tudo que é normal, você abre a porta pro seu dia a dia. Lá na igreja eu já brinquei assim, diga o que você curte que eu te direi quem é. Quem porque, é? gente, eu vejo umas curtidas dos crentes que eu fico assim, eita, Eu acho que algumas pessoas curtem as coisas sem saber que quem segue consegue ver que os outros curtem, né? Ele curte lá achando que ninguém vai ver que ele julgando não, tá bom? É só... Não qualquer... Nós falamos e não julgamos. Nós falamos e não julgamos. Talvez um joguinho bem pequenininho, assim, uma julgação, um julgamento. Ótimo. Gente, ótimo nosso papo. A gente poderia ficar mais, mas aí, ó, 1h30, dona Elaine. Eu avisei que era pouco! Eu falei! Eu tô vendo! Falta... eu sei que ainda falta um quadro. Não falta um quadro? Não lembrou. Na ponta da agulha. Falta na ponta da agulha. Como que era esse, gente? De resumir qual é o ponto de que você resumir quer o que a gente vai entregar. Seu ponto principal de toda a conversa. Olha aí, tá vendo? Se não somos 9. Mas é por isso que eu convidei essas... Tá, então vamos o último e rápido. Ok. Na ponta da agulha. Na ponta da agulha, tá? Ellen, o que é? É aquilo assim, que se você quer agora falar com a pessoa que tá ouvindo, um resuminho daquilo que você queira tirar daqui. Jogar pra Elaine, que ela já tá no ritmo, aí ela começa. Aí você pensa, aí o sua. Tá, na ponta da agulha dessa vez é vigia e limita. Aí você vai conseguir olhar com outros olhos a sua rede social, se reorganizar e de repente encontrar uma saída. E qualquer coisa, manda mensagem aqui embaixo que a gente ajuda no que puder. Eu colocaria aí, acho que vai ser repetitivo, mas colocaria isso, sabe? Coloque limites, entenda quais são as suas prioridades para a vida e coloque os limites para você mesmo. Então, aprenda ali a filtrar, faça esse filtro de quem você segue, que tipos de conteúdo você assiste. Lembra que o algoritmo vai te pegar. Então, pega ali, se você tá vendo uma coisa, você percebeu que tá passando um pouquinho mais de tempo naquilo lá que você não deveria ver, já sai daquilo lá, porque o algoritmo, ele entende que você quer assistir. Então, passa mais rápido para que a sua saúde mental melhore, né? Muitas vezes é isso, limitar. Eu digo que o mais tarde quanto possível, até os 2 anos, absolutamente 0. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e a gente tem que lidar com esse difícil. Quem não quer lidar com esse difícil não pode ser mãe. Ser mãe é difícil todos os dias. E esse difícil a gente tem que encarar. Até os 2 anos, 0. Depois dos 2 anos, o mínimo possível. E é isso, procura ajuda, procura conhecimento, porque o conhecimento liberta. E eu digo, comece por você. Se o seu marido
Tá difícil, tá com muito... E você, como que tá? Porque às vezes a gente olha muito pro outro e nós mesmos também estamos, né? Aquele negócio, acabei de mexer, aí largo... Nossa, mas você não sai do celular, hein? Os dois estavam no celular. Então, comece por você, melhorando você, para depois poder conversar com ele, mas não de uma forma condenativa, nem julgando, mas sim, vamos assistir juntos um podcast, vamos assistir junto aqui esse episódio, ou criar olha um que horário, legal. né? Vamos criar aqui em casa a hora do não celular, tipo assim, Isso. entre as 8 e as 9 da noite, a gente já deixa a família avisada que se precisar telefona, né? Tudo é comunicação. E entre as 8 e as 9 da noite, a gente vai deixar o celular guardado numa caixinha. Vamos fazer, né? Daí a gente... Um exercício pra família toda. Exato. Aí vamos jogar um joguinho de tabuleiro com as crianças. E como que é gostoso, né? Lá em casa, às vezes, a gente tenta fazer isso. Não é uma constante. Mas por muitas vezes a gente tenta fazer alguns jogos, algumas coisas pra tirar a gente... Mona Lisa aprendeu a jogar stop esses Ai, que dias. Jogos. Precisamos E aí, de um agora podcast ela quer sobre jogos. Precisamos de um podcast sobre jogos. Só aqui. Só de stop. Nossa, vamos ser cancelados. temático. Trazer a Mona Stop Lisa. temáticos. E aí ela aprendeu, ela quer jogar sempre. das E às vezes a Crianças. gente tá cansado, mas assim, como ela tá se divertindo, né? Então, assim, eu sei que é difícil. Eu falo como addict. Eu sei como viciada, sabe? É difícil realmente tomar essa atitude. E exige um esforço. Mas quando a gente faz esse esforço, ele vale a pena. E a gente tem relações muito melhores com os nossos filhos, com o nosso marido e com a gente mesma. Por quê? Quanto mais eu uso a tela, mais irritadiça eu fico. Mais ansiosa, menos atenta. E quando eu tô menos atenta, eu tenho menos poder de ação na minha casa, com as minhas filhas e com o meu marido. E esse poder de ação, eu digo, as crianças estão lá brigando, o pau tá atorando. Se você tivesse atenta àquele momento, essa briga você poderia ter interferido e manuseado de uma maneira melhor. Da mesma forma que o diálogo com seu marido poderia ter entrado se você não tivesse tão desatenta e irritada. Então, comece por você e comece, porque quanto mais a gente leva tempo, mais o tempo passa e o que passa não volta. E aí depois lá na frente a gente vai se arrepender. E a gente conversou aqui muito sobre as consequências disso, né? Como elas podem ser pesadas e ninguém quer. Ellen, nossa convidada, né, gente, de hoje. Obrigada. Espero muito que obrigada você tenha por ter gostado de vindo. tricotar. Não fizemos! Não o- fizemos! Afinal, a gente se concentrou tanto. Hoje foi um tricô virtual, a gente virtuou. Eu adorei o convite. Eu adoro podcast, adoro assistir vocês. E adoro falar, adoro conversar. E esse assunto é um assunto que diz muito, assim, na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu falo muito sobre isso, estudo muito sobre isso. Então, eu fico super feliz de ser convidada para falar sobre isso. E podem me convidar para falar de jogos, para falar de conteúdos, para falar de outras coisas, porque eu sempre venho para vocês, eu sempre digo sim. Obrigada. Foi uma delícia. Obrigada, Marila. Obrigada, Elaine. Obrigada, gente. Obrigada, Estar aqui Miriam. de novo. Obrigada, Miriam. A gente ia falar. E, Obrigada, ó, Miriam. pode contar que semana que vem, daqui 15 dias tem Pode Contar e depois tem Pode Tricotar de novo, tá? A gente vai revezando. É só você se inscrever aqui no canal, ou me seguir, ou seguir todas as plataformas, comenta, que quando você interage, já que a gente tá falando em algoritmo, Segue aí. o algoritmo gosta que você interaja. Então aqui é um conteúdo positivo, tá? Não deixe de nos assistir, você vai aprender. E aí se você interage, ele entende que você gosta, então comenta, compartilhe, siga e nos ajuda, que vai ajudar esse conteúdo a chegar pra mais gente, tá bom? Obrigada, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.